Hoje a gente inicia uma investigação sobre o que é a ocultação online. E olha, não se trata só de tecnologia, viu? É sobre um princípio. A nossa ideia aqui é partir da filosofia para chegar até o código, buscando construir um debate dialético sobre um pilar da liberdade na nossa era digital. Essa citação ela captura perfeitamente o paradoxo da nossa era. Aquela promessa de liberdade digital, de repente, colidiu com a realidade da vigilância. Para quem constrói e mantém esses sistemas, entender essa transformação não é bem uma opção, é uma responsabilidade fundamental. Bom, este aqui vai ser o nosso caminho. A gente começa entendendo o presente, a tal era da vigilância. Depois, vamos buscar a base filosófica do direito de ser invisível. Investigamos como isso se manifesta no mundo físico, com a IoT, e no mundo digital, na Deep e Darknet. Aí a gente analisa o arsenal da privacidade e, por fim, encara o dilema ético central, anonimato versus responsabilidade. Então, vamos lá. A gente vive hoje numa arquitetura digital onde coletar dados virou a norma. Para quem atua em sistemas de informação e engenharia de software, entender os mecanismos de ocultação vai muito além da curiosidade técnica. Torna-se uma questão de ética e de prática profissional, sabe? É essencial para a gente conseguir projetar um futuro digital mais justo. Agora, vamos aprofundar um pouco a discussão. O debate sobre anonimato online não é só sobre código. É uma questão filosófica bem profunda sobre identidade, autonomia, sobre o direito de um indivíduo poder, de fato, esculpir a sua própria presença no mundo digital. E o ponto crucial é este aqui. Anonimato não deveria ser sinônimo de ilegalidade. Ele é fundamentalmente uma ferramenta para gerenciar a identidade. Em contextos de opressão, por exemplo, o anonimato deixa de ser uma escolha e se torna uma condição essencial para a liberdade de expressão e, muitas vezes, para a própria sobrevivência. Mas qual é o motor por trás dessa erosão toda da privacidade? O conceito de capitalismo de vigilância, da Shoshana Zuboff, nos dá um modelo econômico para entender isso. Nele, grandes corporações, e muitas vezes até estados, operam uma extração em massa de dados. Eles transformam a nossa própria experiência humana em matéria-prima para novos mercados. E essa citação da Carissa Vélez ilustra a consequência disso de forma brilhante. A privacidade, ela vai além do indivíduo. Ela é um pilar da democracia. Sem ela, a capacidade de participar da vida cívica de forma livre e segura fica fundamentalmente comprometida. Certo. Agora a teoria começa a se materializar. A internet das coisas, a famosa IoT, é a infraestrutura física desse capitalismo de vigilância. Ela estende a coleta de dados para muito além das telas, tecendo uma rede de sensores nas nossas casas, nas cidades e até nos nossos corpos. A escala disso é simplesmente astronômica. A projeção é de quase 42 bilhões de dispositivos conectados. Cada um deles, um ponto de coleta de dados contínuo. Juntos, eles formam uma superfície de ataque e um aparato de vigilância numa magnitude que a gente nunca viu na história. As vulnerabilidades sistêmicas da IoT se concentram basicamente em 3 áreas críticas. Primeiro, a coleta ubíqua, ou seja, dispositivos que capturam muito mais dados do que precisariam. Segundo, a transmissão insegura, porque usam protocolos que sacrificam a segurança em nome da eficiência. E, por fim, o armazenamento centralizado, que junta todos esses dados em alvos que são extremamente valiosos e, claro, vulneráveis. Felizmente, a engenharia oferece algumas contramedidas, protocolos mais seguros, tecnologias distribuídas e técnicas de anonimização, como a privacidade diferencial. Pensa nela como se a gente adicionasse um ruído estatístico a um conjunto de dados. Isso permite extrair insights gerais, mas sem expor a informação de um indivíduo específico. É a prova de que a privacidade pode e deve ser um requisito de design. Bom, agora a gente entra num dos territórios mais cheios de mitos da internet. O nosso objetivo aqui é puramente técnico e analítico. Desmistificar a arquitetura e a função da Deep Web e das Darknets. Primeiro, uma correção que é muito importante. A maior parte da internet é, na verdade, a Deep Web, coisa de 90%. Mas isso não é o que muita gente pensa. A Deep Web é, na sua maioria, conteúdo bem comum, só que não é indexado por buscadores, como seus e-mails, contas de banco, bancos de dados privados. Essa distinção é crucial. A Darknet, ou Dark Web, é uma parte bem pequena da Deep Web. São redes construídas de propósito para o anonimato e que exigem softwares específicos, como o Tor, para serem acessadas. Já a Deep Web, bom, a gente acessa ela todo dia com navegadores comuns. A arquitetura das Darknets se apoia principalmente em 3 pilares tecnológicos.
O Tor, que é o mais conhecido, funciona como uma porta de entrada anônima para a web. O I2P já é mais como uma rede privada anônima, bem flexível para diferentes tipos de comunicação. E o Freenet é, na sua essência, um sistema de armazenamento de arquivos distribuído e bem resistente à censura. Cada um deles oferece uma solução para um desafio diferente do anonimato. E aqui que mora a dualidade da coisa. Essas redes são ferramentas, e como qualquer ferramenta, podem ser usadas para fins vitais e legítimos, como proteger jornalistas e ativistas. Ao mesmo tempo, também são usadas para atividades ilícitas. Essa ambiguidade é o que está no centro do debate sobre elas. Diante de todo esse cenário surge a questão prática. Ok, mas quais são as ferramentas que estão disponíveis para quem busca ativamente gerenciar sua privacidade e reduzir a exposição no ambiente digital? Vamos dar uma olhada nesse arsenal. Esse arsenal inclui desde as VPNs, que criam um túnel criptografado para o nosso tráfego, até sistemas operacionais inteiros como Tails, que operam sem deixar rastros na máquina. No nível da aplicação, a gente tem a criptografia de ponta a ponta, que garante que só quem envia e quem recebe consegue ler o conteúdo da mensagem. A grande sacada do Tor está no seu roteamento em cebola. Imagina que a sua requisição é embrulhada em várias camadas de criptografia, como uma cebola. Ela viaja por uma série de servidores voluntários pelo mundo. Cada servidor só consegue descascar uma camada, o suficiente para saber para onde enviar o pacote em seguida, mas sem saber a origem ou o destino final. O site que é visitado só vê o IP do último nó da cadeia. Isso torna o rastreamento da origem uma tarefa computacionalmente muito, mas muito complexa. É fundamental entender isso. Nenhuma ferramenta sozinha garante 100% de anonimato. Fatores como metadados, a impressão digital do navegador e, claro, o erro humano, tudo isso pode comprometer a privacidade. O objetivo aqui é a redução de risco, não uma invisibilidade completa. E tudo isso nos leva ao dilema central desta nossa análise: a tensão dialética entre o direito do indivíduo à privacidade e a necessidade coletiva de responsabilização. E esse não é um problema com uma solução puramente técnica. É um desafio que é, no fundo, político e ético. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Não existe uma resposta fácil. De um lado, o capitalismo de vigilância nos diz que a privacidade é suspeita. Do outro, as contratecnologias de anonimato respondem que a privacidade é um direito. Encontrar o equilíbrio, bom, esse é um debate contínuo. Para quem é profissional da área, acaba surgindo uma dupla responsabilidade. A primeira é técnica, a obrigação de implementar o que a gente chama de privacidade por design, de construir sistemas onde a segurança e a privacidade não são um extra. E a segunda é ética, o dever de participar ativamente do debate público, defendendo a privacidade não como um luxo, mas como um alicerce da própria democracia. E a gente encerra com este pensamento, que é bem provocador. A defesa do espaço privado, do direito ao anonimato, talvez não seja só um ato individualista, mas um dever cívico. Proteger a esfera privada talvez seja a única forma de garantir que a esfera pública continue sendo de fato livre.